nosso giro de informação nesta manhã de sexta. Vamos lá, começando as informações no dia de hoje, nós vamos repercutir a nossa enquete do dia de ontem, ou as enquetes, né? A enquete do dia de ontem e também a enquete do dia de hoje. Na enquete do dia de ontem, uma série de enquetes que a gente resolveu fazer aqui, uma foi implementando a outra, sugerindo a outra, série de enquetes sobre a questão do trânsito aqui na nossa cidade. Nós falamos do trânsito na área central da cidade, na questão de disponibilização do número de vagas, área azul, depois a gente falou sobre a questão das rotatórias ou semáforo aqui na cidade de Timbó, já visto que nós temos apenas um semáforo e que, pelo que a gente ouve falar, está com os dias contados também, ali na confluência da Rua Indaial com a Rua Blumenau. E nesse período que foram enviadas muitas sugestões aqui com relação ao trânsito da cidade de Timbó pelos ouvintes que acompanham a nossa programação, vieram algumas sugestões, algumas ideias sobre a questão do transporte coletivo, que seria uma saída para resolver o fluxo de veículos ali no centro, caso a gente tivesse mais linhas, mais opções na questão do transporte coletivo. Mas vamos falar sobre a enquete do dia de ontem, então, porque a do transporte coletivo é a de hoje. Na sua opinião, qual das opções tem se mostrado melhor para o trânsito da nossa cidade? O semáforo, a rotatória ou tanto faz para você? Olha, nós tivemos aqui 62,3% das pessoas dizendo que a rotatória é uma saída mais interessante para o trânsito, ela dá mais mobilidade, ela não faz o trânsito parar tanto, não dá fila, não é como faz no semáforo. Então, a gente até teve uma participação ontem, eu lembro da participação do Alidor Haas, por exemplo, que diz, olha, depende do fluxo, depende do espaço que se tem ali para fazer a rotatória, enfim, mas a maioria das pessoas, 62,3%, dizendo que são favoráveis às rotatórias. E 31,1%, olha, achei alto esse índice aqui de pessoas, 31,1% das pessoas que participaram. A gente teve uma participação interessante aí na enquete do dia de ontem, 31,1% dizendo que preferem ainda o semáforo, 31,1%. E tem um percentual pequeno, que é a diferença aqui, que diz que tanto faz se é semáforo, rotatório, o que importa é ter alguma coisa ali para controlar o trânsito. Tá bom? Obrigado para você que participou no dia de ontem. Vamos para a enquete do dia de hoje, repercutir então a enquete do dia de hoje para você. No dia de hoje, complementando então essa série de enquetes sobre a questão do trânsito da nossa cidade, como eu falava anteriormente, nós recebemos aí uma série de sugestões sobre a questão do transporte coletivo. Vamos lembrar que já aconteceram iniciativas para colocar mais linhas, disponibilizar mais horários, uma maior oferta de linhas e horários aqui no transporte coletivo na cidade de Timbó, e não teve adesão. E por consequência ficou inviável economicamente para os prestadores de serviço. E aí nós temos poucas linhas, aquelas mais voltadas para o horário escolar, enfim. E é isso que nós temos hoje no transporte coletivo. Vamos retomar o assunto então? Vamos lá. Hoje, considerando uma oferta maior de linhas e horários de transporte coletivo, vamos imaginar aí que a gente consiga viabilizar mais linhas, mais oferta de transporte coletivo na cidade. Qual meio de transporte você utilizaria? Mesmo tendo mais opção de transporte coletivo, qual meio de transporte você utilizaria? Aí tem o transporte coletivo, você utilizaria o transporte coletivo? Automóvel, motocicleta, bicicleta, táxi, Uber ou outro? Você vai votar, vai participar na nossa enquete do dia de hoje, sexta-feira, encerrando também essa rodada de enquetes aqui a respeito do trânsito e da mobilidade urbana na cidade de Timbó. Enquete já distribuída para você participar. Participe e deixe sua opinião aqui no Repórter Cultura, e nós vamos prosseguindo com informação. O líder do Partido Liberal, PL, na região do Médio Vale do Itajaí, o deputado estadual Ivan Nats, anunciou ontem, quinta-feira, a pré-candidatura do empresário ex-vereador Rosimar Agostini para a Prefeitura Municipal de Ascurra.
A confirmação foi feita durante um evento em que Nats também informou sobre a convenção municipal do PL de Ascurra, que acontecerá no próximo dia 4 de agosto, às 19 horas, no Rancho do Volney. Na convenção serão confirmados os nomes da nominata do PL e oficializada a candidatura de Agostinho à prefeitura. Pois é, e o Agostinho então estará aí o pré-candidato, deve concorrer à prefeitura de Ascurra, não tem ainda o seu pré-candidato à vista bem definido, será definido aí nesse evento que vai acontecer dia 4, ali na cidade de Ascurra, que agora tem um oponente para o Arão Josino, que foi aqui nosso companheiro de trabalho, agora está afastado, claro, por questões ligadas aí à legislação eleitoral, mas tem um quadro conosco aqui toda sexta-feira, o Arão Josino. E agora, né, tem um oponente. A gente sempre brincava com ele assim, mas não tem ninguém lá para concorrer com você lá em Ascurra, mas agora tem um oponente lá, um oponente do PL, Rosimar Agostini, que está definindo aí a sua chapa, também a nominata de vereadores lá na cidade de Ascurra, portanto, situação se definindo aqui na nossa região, em todo o Brasil, mas logicamente que mais nos interessa é aqui a nossa cidade, a nossa região, que acontece em termos aí das definições dos candidatos que vão concorrer nas próximas eleições. Olha o espaço aqui que eu quero destinar à divulgação da tradicional feijoada organizada pelos veteranos do 23º Batalhão de Infantaria ali da cidade de Blumenau, que vai acontecer amanhã, sábado. Vou mandar um abraço para o nosso querido companheiro do Rotary Clube de Timbó, Pedra do Vale, o Renato Liberato Dallabona, que é um desses veteranos aí do 23º Batalhão de Infantaria, e enviou esse material para a gente aqui também sobre essa tradicional feijoada. E a gente tem um vídeo aqui que faz a divulgação dessa feijoada. Vamos acompanhar. Nós teremos a feijoada dos veteranos do 23BI agora no próximo dia 27 de julho no setor 2 da Vila Germânica, né? Uma feijoada tradicional ao valor de R$50, e você poderá fazer contato conosco através do Jorge Fornazari, nosso veterano, através do telefone 98803-4093. Faça contato com ele para adquirir o ingresso para a feijoada. Faça contato também com o Jorge Fornazari para você ingressar na associação. O requisito é você ter servido o batalhão. Você vem conosco, participa de 3 reuniões, é aprovado junto com o padrinho e participa da associação, que faz um excelente trabalho junto à comunidade do Vale Europeu. Então a feijoada nós vamos ter lá na Vila Germânica, uma feijoada tradicional. Nós vamos ter a apresentação de veículos militares, mais de 40 veículos. Nós vamos ter vendas de artigos militares, né? Vamos ter atividades para as crianças também. É uma feijoada de família, né? Uma feijoada que tem o intento de arrecadar fundos também para a edificação da nossa sede. Nós estamos edificando uma sede para a associação lá no bairro Fortaleza. E a associação tem o intento, então, sempre de estar ladeado junto à comunidade civil do Vale Europeu. Então, o pessoal que deseja comer uma bela de uma feijoada, aquela famosa feijoada do 23BI, que agora dos veteranos do 23BI, compareça dia 27, vai ser top, vai ser muito bom. A gente espera ver vocês lá, reencontrar amigos novos, encontrar velhos amigos, fazer amigos novos, né? Então, com certeza vai ser um dia muito bonito com a família. Esperamos todos vocês lá, tá? Nós teremos a feijoada dos 20. O Sérgio Campreguer, né? Participou aí, participou desse vídeo. O Sérgio, que já deu entrevista pra gente aqui, conhece muito da história, principalmente da história das guerras, e também participou já de entrevistas com a gente sobre o assunto aqui. Um abraço para o Sérgio Campreguer, um abraço para o nosso companheiro do Rotary Clube de Timbó, Pedra do Vale, Renato Dallabona, que também é aí um dos veteranos do 23º Batalhão de Infantaria de Blumenau, organizando então a sua feijoada neste sábado. O maior concurso da história da educação de Santa Catarina foi suspenso na última quarta-feira por meio de uma liminar da 3ª Vara da Fazenda Pública da capital.
O motivo pelo edital não contemplar reserva de vagas para pessoas pretas, pardas, indígenas e quilombolas. A ação foi movida pela Defensoria Pública Estadual, que pediu a imediata aplicação da política estadual de ações afirmativas. Na legislação brasileira, o edital do maior concurso da história de educação deve prever a reserva de 20% das vagas em concursos públicos para negros. A liminar determinou que o Estado e a Universidade Regional de Blumenau, que organiza o maior concurso da história da educação, precisam readequar o edital para a reserva de 20%, então, das pessoas citadas aqui. Em nota divulgada no site oficial do governo do Estado, relatado que a liminar foi proferida na quarta-feira e causou surpresa. A decisão causou surpresa porque o próprio juiz havia determinado que o Estado se manifestasse previamente, em 72 horas, sobre o pedido liminar, mas antes mesmo do prazo ser aberto, sobreveio a decisão que, portanto, não considerou os argumentos do ente público, relatou o governo do Estado. Ainda é relatado que a Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina adotará as providências jurídicas próprias para que seja respeitada a ordem jurídica. Bem, o maior concurso da educação de Santa Catarina, então suspenso pela questão de falta de cotas raciais. O governo está se defendendo, diz que já enviou aí a justificativa, que não foi apreciada, que não foi levada em conta, então, pelo Ministério Público, e o concurso está, de fato, suspenso por enquanto. Vamos aguardar, né? A Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina diz que vai adotar as medidas jurídicas para que seja respeitada a ordem jurídica, que, de acordo com o governo do Estado, não está sendo respeitada nessa situação. Conforme a vara da Fazenda da capital, né? Exatamente. Vara da Fazenda Pública da capital, judiciário. Essa questão de cota, a gente já falou muito sobre isso por aqui, né? Será que aqui no estado de Santa Catarina, e essas legislações que elas vêm num país tão grande, né, tão diverso quanto é o Brasil, quando imprime uma legislação, será que ela tem que ser válida para todos os estados? Por isso que lá nos Estados Unidos, cada estado tem autonomia, né? Tem autonomia para criar suas legislações. Existe, claro, um direcionamento governamental, federal, mas cada estado tem liberdade para estabelecer suas próprias regras. Será que aqui no estado de Santa Catarina nós precisamos de 20% de cota? Nem vou falar sobre a questão de cotas, que já falei muitas vezes por aqui, sou totalmente contrário a essa questão da cota, porque nós temos que trabalhar para que as pessoas alcancem o que elas precisam alcançar através do seu potencial, do seu mérito, né? E aqui, essa questão de cotas, né, as oportunidades acabam não sendo iguais. Aí sim que as oportunidades não estão sendo iguais. E aí diz que aqueles que estão recebendo cotas não têm condições de participar de um concurso como esse, por exemplo, qualquer outra situação onde existe cota, que essas pessoas não têm a mesma capacidade de participar de um concurso, elas precisam das cotas para lhes garantir o acesso. Isso é uma situação que coloca até as pessoas que estão recebendo o benefício da cota, coloca sim aí numa situação, eu diria assim, de possibilidade de gerar algum tipo de preconceito, porque, poxa, eles precisam de cota para conseguir alcançar alguma oportunidade, porque pela condição normal, pelo mérito, pela capacitação, pelo seu histórico de vida e profissional, eles não conseguem alcançar. Então, é uma questão polêmica, claro. A legislação está aí, se a legislação, enquanto a lei existe, ela precisa ser cumprida, e aí há esse imbróglio, o Estado dizendo que está cumprindo o processo legal, a Procuradoria lá do Estado de Santa Catarina lá não dizendo que não, a Defensoria Pública Estadual dizendo que não, enfim, fica no imbróglio agora para a questão do cumprimento da lei. Enquanto existe a lei, ela precisa ser cumprida, e aí fica agora nesse imbróglio para saber se está ou não sendo cumprida a lei nesse caso. O que precisa mudar é a lei. E aí quem é que muda a lei? São os nossos legisladores.
Uma notícia que eu trago para você aqui, que nós trazemos para você aqui nessa manhã sobre Blumenau. Eu fiquei espantado quando vi a informação circulando ontem de que Blumenau registra um grande aumento no número de casos de dengue. Por que eu fiquei espantado? Porque nós estamos no inverno, porque nós estamos com temperaturas mais amenas. A Secretaria de Saúde divulgou ontem, quinta-feira, que 1.011 casos da doença foram registrados desde o último boletim, divulgado no dia 18 de julho. 1.000 casos desde o dia 18 de julho. 39 mortes por dengue já foram contabilizadas em Blumenau em 2024. Uma pessoa segue internada em unidade de terapia intensiva e 2 em enfermaria. O total de casos prováveis de dengue em Blumenau desde o início do ano já chega a 63.305 casos. Destes, 36.688 ainda estão em investigação. Talvez agora também, nesse período, tenha sido essa situação dos casos em investigação que talvez tenha tido mais celeridade. Enfim, não importa. O que importa aqui é que 1.001 casos de doença foram registrados desde o último boletim e nós estamos no inverno. Então, deveria haver um decréscimo, se esperava que acontecesse um decréscimo no número de casos de dengue aqui na nossa região, mas Blumenau registrando um aumento no número de casos. E eu falo Blumenau porque nós estamos aqui nessa região e também estamos suscetíveis aí a essa situação. Inclusive ontem estava falando aqui com o Sérgio Barreto, doutor Sérgio Barreto, que participa do quadro do Política com Pimenta, né, enquanto o quadro estava ativo. Agora, por questões eleitorais, o quadro não está mais ativo, mas ele estava aí com suspeito que estivesse com dengue também aqui na cidade de Timbó. Ou seja, todo cuidado é pouco aí com a Aedes aegypti, com as questões dos cuidados que a gente precisa. Agora é inverno, vamos relaxar, tá tudo certo, tá mais frio, não tem mais mosquito. Não é bem isso que está acontecendo aqui na nossa região. Os cuidados permanecem necessários e vão continuar, já que estamos tendo um aumento de casos no inverno, daqui a pouco chega primavera, vem o verão, e aí a gente vai ter, com certeza, mais problemas aí com a dengue. Não só a dengue ali em Blumenau, mas também a febre do Oropoche, né? Essa semana foi registrado o 10º caso lá também, que é a doença do mosquito maruim. Santa Catarina teve aí uma infestação em Luiz Alves, depois Botuverá, e são cidades que também registraram essa febre do Oropoche, que é bem parecida com a dengue. Em Blumenau também, além da dengue, existe essa outra doença, que é a febre do Oropoche também, acometendo os cidadãos. O ex-presidente Jair Bolsonaro passará por Florianópolis amanhã, sábado, dia 27, por volta das 13h30 da tarde, e ficará apenas no Aeroporto Internacional Hercílio Luz, a caminho de Brasília. Bolsonaro será recepcionado pelo governador Jorginho Melo, em encontro que será breve. Na quarta-feira, dia 24, Bolsonaro parou no aeroporto de Jaguaruna e fez vídeo e selfie com o deputado federal Ricardo Guide, candidato do PL à prefeitura de Criciúma, acompanhado da deputada federal Júlia Zanata. Em tempos de eleição, pegar uma carona na imagem de Bolsonaro, mesmo que seja por alguns minutos, pode render votos em Santa Catarina. No sábado, mas pela manhã, o governador Jorginho Melo deverá participar da convenção que homologará a candidatura do prefeito Topázio Neto à reeleição. O PL indicou a vice na chapa, a vereadora Mariane Matos. Do MDB, na verdade o MDB, o Republicanos, o Novo e o Podemos também apoiam o Topázio. O Bolsonaro dando uma passada aí no estado, certamente vai parar ali em Florianópolis só para uma parada rápida. O governador Jorginho vai recepcioná-lo e certamente vai também participar aí da campanha do PL. Vai ser vice, mas está apoiando o Topázio Neto à reeleição ali em Florianópolis. E logicamente, né? Todo mundo quer utilizar aí todo o capital político do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é, sem dúvida nenhuma, o principal líder do PL em termos nacionais, para que também alavanque as campanhas, as prefeituras do PL em toda Santa Catarina. Lembrando que a meta do PL é 100 prefeituras em Santa Catarina nas próximas eleições.
Uma notícia também interessante que a gente traz para você, ouvinte, que você também pode dar a sua opinião. Aliás, sobre qualquer notícia que a gente traga aqui, que a gente comente aqui, você pode dar a sua opinião nas nossas plataformas digitais para que a gente também possa repercutir a opinião do nosso ouvinte. Mas essa informação é interessante porque Santa Catarina tem mais de 30% da população carcerária com trabalho durante a reclusão, ou seja, os presos, a população de presos de Santa Catarina, mais de 30% tem trabalham aí durante o período de prisão. O sistema penal de Santa Catarina tem como um dos desafios a garantia de possibilidade de trabalho para os presos durante o cumprimento da pena. De acordo com a Secretaria de Administração Prisional Socioeducativa, o SAP, 32% da população carcerária exerce atividades laborais. Segundo a pasta, o número que fica acima da média nacional, que é de 19%. Veja só como Santa Catarina está melhor que a média nacional, 32%. Deveria ser maior ainda, né, esse número, dentre aqueles casos em que é possível aplicar esse tipo de pena. Ao todo, são 7.628 presos que trabalham em Santa Catarina. Destes, 6.923 recebem remuneração pelos serviços, o equivalente a 91% da população carcerária que trabalha. Os recursos arrecadados também são revertidos em melhoria na infraestrutura, aquisição de materiais e desenvolvimento de programas de capacitação das unidades. Sabe por quê? Porque do salário, 25% volta aos cofres públicos. Nada mais justo, né? O camarada tá lá, vai trabalhar e de alguma maneira paga por essa estadia, por essa hospedagem ali no hotel, né? Nesse hotel aí que é a prisão, as carceragens das prisões aqui de Santa Catarina, onde é possível desenvolver esse tipo de trabalho. Então 25% volta para os cofres públicos, o restante também é uma forma de os presos auxiliarem as suas famílias. A reintegração social e profissional da população carcerária ocorre por meio da Secretaria de Administração Prisional Socioeducativa. O trabalho se destaca no cenário nacional, por exemplo, em boas práticas na administração penal. Entre as áreas de atuação, na produção de móveis, confecção de uniformes, montagem de eletrônicos e outros setores, com os serviços sendo realizados tanto dentro quanto fora das unidades prisionais. Por isso não dá para fazer com qualquer tipo de apenado, né? Tem os apenados aí de alta periculosidade que não tem como fazer esse tipo de trabalho, por exemplo, fora do presídio, e tem aqueles que atuam dentro também do presídio. Através de parcerias com o setor privado, a Secretaria de Administração Prisional e Socioeducativa busca ampliar o número de oportunidades de trabalho para a população carcerária, o que colabora para a reintegração social e profissional dos detentos e traz benefícios não só para eles, mas para toda a sociedade. É um número bem interessante, né? A gente está muito acima aí da média nacional, que é 19%. 32% da população carcerária de Santa Catarina tem trabalho durante a reclusão. Olha, o relatório da CrowdStrike explica o apagão cibernético internacional. Aconteceu aí na última sexta-feira, dia 19, foi relatado aqui também o apagão cibernético em escala global. Segundo o documento, a falha foi provocada por uma atualização no mecanismo de proteção Falcon, que protege equipamentos como computadores e celulares contra ameaças cibernéticas. O problema começou por volta das 7h09 da manhã do dia 19 e foi resolvido pouco mais de uma hora depois, às 8h27. No entanto, os efeitos da falha continuaram a impactar diversos sistemas ao redor do mundo, incluindo sistemas bancários, companhias aéreas e serviços de saúde. Um dado relevante do relatório é que a falha afetou pouco mais de 8.500.000 aparelhos em todo o mundo. Isso representa 1% de todas as máquinas que utilizam o sistema operacional Windows. Mas apesar de ser uma pequena porcentagem, esse 1% inclui sistemas estratégicos, como bancários, companhias aéreas e de saúde, que eu já trouxe aqui. No Brasil, não houve reflexos significativos do apagão cibernético. Apenas empresas do setor aéreo relataram falhas no atendimento aos clientes, mas nós tivemos também relatos aí de falhas em sistemas bancários, em alguns sistemas bancários por conta deste apagão cibernético. Naquele mesmo dia, a CrowdStrike continua monitorando a situação para evitar novos incidentes e garantir a segurança dos sistemas afetados. A situação aqui, eles colocam na sua justificativa de que apenas 1% dos aparelhos
que utilizam o Windows foram afetados no mundo. Mas aí acontece o seguinte, você afeta um aparelho, por exemplo, um servidor que comanda as contas bancárias de toda uma rede bancária. Daí você vai ver quantas pessoas foram afetadas. Não é pelo número de aparelhos que tem que contar, não, CrowdStrike. É pelo número de pessoas afetadas. Porque um aparelho afetado aí pode, né, trazer transtornos, e trouxe transtornos para milhões de pessoas pelo mundo, ao redor do mundo. Então, esse dado, ele vem ali para passar um paninho para CrowdStrike. 1% dos aparelhos pode significar, e significou, bilhões de pessoas aí afetadas no mundo. E assim a gente